Já dizia o velho ditado que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Esse que vale para tantas situações no nosso dia a dia, também vale para os produtos que nós compramos, especialmente os importados, que muitas vezes ainda não foram testados, que acabaram de lançar, e ninguém sabe se eles são bons, se as especificações dele batem com o que eles realmente entregam. Eu já falei num vídeo esses dias atrás de uma marca nova que surgiu no AliExpress chamada Kuso, que estava vendendo SSDs e memórias RAM a um preço tão baixo que, honestamente, galera, o santo ficou bem desconfiado. Os resultados do SSD da marca decepcionaram bastante, mas hoje o assunto vai ser outro. Hoje nós vamos dar uma olhada nas memórias RAM, que eu fiz questão de comprar várias para dissecar e trazer para vocês como que elas se saíram nos testes aqui no canal. Galera, eu já falei um pouquinho para vocês sobre as questões do fabricante das memórias da Kuso. A Kuso, o nome que todo mundo fica tirando sarro nos grupos pela internet, ela é fabricada pela Powev. Essa Powev é a mesma empresa que fabrica as memórias RAM da Asgard e da Gloway. Ou seja, é uma empresa bastante estabelecida e já tem um nome no mercado de importados. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que já utilizaram ou ao menos já ouviram falar das famosas memórias RAM Asgard W2. São memórias bastante comuns e que são vendidas normalmente a preços muito bons no AliExpress. Pois bem, galera, a Kuso é fabricada pela Powev e logo muitas pessoas supõem que a qualidade dos componentes e de construção está alinhada com a da marca mãe. Ou seja, que você pode esperar que você vai pagar mais barato na memória e você vai ter o mesmo resultado que comprando as memórias da Asgard. Porém, nós já sabemos que o que aconteceu com os SSDs não foi bem assim. Nos meus testes, o modelo testado de 500 GB teve um resultado bem fraquinho para um SSD NVMe. Apesar da boa qualidade de construção, utilizar componentes muito baratos não deu bons frutos em termos de desempenho. Porém, é claro, memórias RAM e SSDs não são exatamente o mesmo tipo de criatura. E justamente por isso eu comprei vários modelos dos que são oferecidos para testar aqui no canal. Também pelo fato de que essas memórias estavam bastante baratas. O fato de elas serem fabricadas pela Powev me deu uma certa segurança em comprar e saber que eles não vão querer manchar o nome da marca deles. Certamente as memórias funcionam, talvez elas não tenham as melhores especificações dentre esses modelos baratinhos que nós conhecemos. A Kuso oferece em sua loja do AliExpress memórias que variam de 3.000 a 3.600 megatransfers por segundo. Eles têm módulos de 8 e 16 GB e também são oferecidos em conjuntos de 2 módulos de 8 GB, que dá 16 GB aí em Dual Channel. Todos os kits que eu comprei os kits Dual Channel. E eu estou trazendo para vocês aqui 3 modelos diferentes nesse vídeo de hoje. O primeiro modelo que eu trago para vocês é o modelo mais baratinho. Esse daqui já foi vendido em conjuntos de 16 GB com 2 módulos de 8 GB por apenas R$ 170. Até menos, dependendo da cotação do dólar no dia. É lógico, isso foi um preço promocional e ele já subiu um pouquinho, mas continua sendo o mais barato ofertado pela marca. Essa versão aqui é chamada de Silver e tem 3.000 megatransfers por segundo, a especificação de velocidade dela. Ele se destaca pelo fato que o dissipador é igualzinho os módulos de mais velocidade. Eles têm o modelo Silver, que é o prateado, e o Gold, que é o dourado. O modelo Silver vem com o logotipo da marca aqui em alto relevo, e o diferencial de acabamento mais básico desse modelo aqui é que ela tem o PCB da memória verde, ou seja, eles nem tomaram o cuidado de invernizar o PCB, porém no final das contas isso é apenas uma escolha estética, não necessariamente diz respeito à qualidade de construção da memória. Na sequência, em escala de velocidade, vem a memória 3200 RGB da marca. Como vocês podem ver, o estilo do dissipador é muito parecido, porém ela tem aqui esse difusor de RGB em cima, com os tradicionais LEDzinhos que todos os gamers gostam. Como eu disse, esse modelo é de 3.200 megatransfers por segundo, já tem o PCB da memória em cor preta, então ele foi invernizado de preto, como o pessoal costuma gostar, o acabamento visual fica um pouco melhor, e eu achei estranho, mas apesar de esse ser um dos modelos mais caros, eles não deixaram o relevinho aqui da marca, é só impresso no dissipador dourado que vem nessas memórias o modelo RGB.
Eu chamo a atenção para vocês que esse modelo ele é um pouquinho mais alto, o dissipador, e se vocês tiverem um cooler ou dissipador do processador que seja muito baixo, especialmente aqueles dissipadores que ficam atirando o ar para baixo na placa-mãe, pode ser que esses modelos não caibam muito bem. Então, fiquem espertos aí com a área que vocês têm em volta do processador para que caiba o dissipador desse modelo. O valor mais baixo que eu cheguei a ver essas memórias rodando foi na faixa de R$220 para o kit de 16 GB, ou seja, ainda um valor bem baixo se nós considerarmos a especificação e o fato de ter RGB nas memórias. E no final, o que seria um dos modelos top de linha deles, não fosse o fato de que eu peguei a versão sem RGB. Essa daqui é a memória de 3.600 megatransfers por segundo. Como vocês podem ver, ela tem o dissipador dourado, o PCB preto também envernizado bonitinho, com a marca em alto relevo. No geral, é um pente de memória bastante bonito. O fato de não ter RGB, na minha opinião, para esses carinhas aqui, eu achei ele até mais bonito do que a versão com RGB das memórias da Cuso. Algumas outras memórias eu acho um pouquinho mais bonitas, mas essas daqui até que eu gostei muito. Só que, galera, vamos combinar, estética não é tudo. E, para quem entende de memória RAM, e eu vou ser bastante honesto com vocês, eu não sou a pessoa mais entendida do mundo, mas para quem sabe mesmo, sabe que as latências são tão importantes quanto o clock das memórias, ou seja, quanto essa velocidade que eles vendem a memória. E é justamente sobre isso que nós vamos dar uma olhada nas especificações completas desses módulos agora. Um aspecto muito importante quando nós falamos de especificações dessas memórias baratas, e eu realmente me refiro a memórias baratas em geral, pessoal, ok? Isso não afeta apenas as da marca Cuso, da Gloway, da Asgard, também afeta memórias até vendidas no mercado nacional. Muitos modelos são memórias white label, ou seja, as lojas do Brasil compram e colocam marcas próprias nela, e isso também afeta até fabricantes grandes, como XPG e outros fabricantes de memória que não fatidicamente fabricam os chips de memória, mas sim apenas montam, rateiam em termos de desempenho e vendem para o consumidor final. Diferente de marcas mais consolidadas, onde normalmente existe uma mínima garantia de que você vai receber chips específicos, uma construção específica, todas essas memórias mais baratas, justamente para baratear, costumam ser um pouco na loteria. Essa especificação que vocês compram, 3000 CL16, 3600 CL16, 3866 CL18, é uma especificação muito superficial. Além desses timings primários e do próprio clock da memória, existe uma série de fatores que influenciam no desempenho. E desse modo, apesar das memórias serem vendidas com especificações muito parecidas, não necessariamente elas têm um resultado final idêntico. E isso vale para todos os fabricantes. Às vezes você vai comprar uma memória 3600 CL16 de um fabricante e uma 3600 CL16 de outro fabricante, para depois descobrir que os timings secundários e terciários que a placa-mãe consegue treinar na memória do fabricante A são muito piores do que da memória do fabricante B. E justamente por conta disso, a memória do fabricante A acaba desempenhando pior, dependendo do seu processador e do restante do seu kit, é claro. E com esse tipo de comportamento, afetando até memórias de grandes marcas, certamente é uma prática que claramente vai acontecer nessas memórias, especialmente as mais baratas disponíveis do AliExpress. O tipo de diferença que vocês podem esperar é variabilidade de chips, variabilidade de timings. Muitas vezes, alguns chips podem não funcionar em uma plataforma e funcionar em outra. Isso costuma acontecer com aquelas plataformas mais antigas como o Xeon X99. Então, alguns tipos de memória DDR4 acabam não funcionando nessas plataformas e, inclusive, a Cuso desencoraja que você compre para a plataforma X99. Está escrito no anúncio deles no AliExpress, no rodapé do anúncio. Enfim, esse tipo de mudança de componente de um lote para outro, às vezes até mesmo comprando dois kits juntos e eles vindo com componentes diferentes, é o que distrai um pouco da experiência. Porém, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que, apesar de algumas pessoas ficarem falando que isso não acontece, não sei o que, não sei o que lá, até mesmo comprando memórias de boas marcas, isso pode acontecer. A diferença é que aqui no Brasil você pode devolver o conjunto de memórias, lá no AliExpress você provavelmente vai precisar revendê-los e comprar outros. Então, certamente pode haver um desgaste se você comprar esse kit de memórias e ele falhar para botar no seu kit X99 ou eventualmente não ativar o XMP no seu kit Intel 12ª geração. Enfim, alguns comportamentos podem acontecer
que não necessariamente aconteceriam se fossem memórias do mais alto padrão, por exemplo, memórias da G.Skill ou memórias da Corsair. Enfim, isso é algo que pode acontecer. Tendo em mente que essa variabilidade pode acontecer, eu vou falar um pouquinho para vocês das especificações dos modelos que eu recebi na minha casa, começando pela de clock mais baixo, a de 3.000 megatransfers por segundo. Pois bem, pessoal, essa memória veio equipada com chips Shaanxi, com o grading, o memory rate, de acordo com as especificações oficiais dele, de 2400T, porém o modelo Downbeam costuma ser um modelo que não faz muito overclock, o que já é esperado para essas memórias de baixo custo. E a latência que veio nesse modelo de 3.000 megatransfers foi 16, 18, 18, 38. Quando passamos para a memória de 3.200, nós temos os chips fabricados pela Samsung. São Samsung eDai. Muita gente coloca isso como um benefício em relação a Shaanxi, mas no final das contas, pessoal, pouco importa que a Samsung ou uma empresa chinesa que esteja fabricando esses chips, desde que eles funcionem como deveria, não deveria haver problemas em ser fabricado por um ou por outro. Para quem espera que os chips Samsung vão entregar mais overclockabilidade, se é que existe essa palavra, honestamente, essas memórias elas já são binadas ao extremo, elas são a raspa do tacho, são os piores chips que eles têm disponível e eles vão entregar esses chips garantindo que ela funciona no XMP e nada mais do que isso. Eu não esperaria overclock de memórias tão baratas. Quem conseguir fazer, sem dúvida está no lucro. Os chips eDai que vocês vão encontrar na memória 3200 têm a mesma binagem 2400T Downbeam que vocês encontram no modelo 3000, só que eles são da Samsung. No fim das contas, o fabricante pouco importa. E, honestamente, as latências da memória de 3200 foram o que mais me decepcionou. Ela tem latências muito mais relaxadas do que os outros dois modelos, vindo em CL18, 22, 22, 42. Quando nós comparamos, por exemplo, com as memórias baratas da Asgard ou da Netak, nós temos essas memórias com latências muito mais altas e o mesmo clock. E é justamente aí que está a pegadinha. Agora vamos olhar as memórias do modelo de 3.600 megatransfers por segundo. Ela também vem com chip Samsung, porém do modelo C-Die. Também com binagem 2400T Downbeam e, bizarramente, com as mesmas latências do modelo 3200. 18, 22, 22, 42. É importante que vocês saibam que as latências, muitas vezes, alguns desses numerozinhos são medidos em pulsos de clock. Portanto, se a memória está rodando em 3600, ela vai levar menos tempo final para fazer esses pulsos do que rodando em 3200. E é isso que é muito estranho. No final das contas, nós temos a memória de 3600 megatransfers com latências mais rápidas, mais apertadas do que o modelo de 3200. Nós vamos ver nos testes de desempenho como é que isso vai se pagar, mas já fica a dica para vocês, o modelo 3200 vai sofrer. E aproveitando, logo antes de chegarmos nos testes das memórias, se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar um like, deixa um comentário aqui falando o que você está gostando, o que você não está gostando até agora, e se você não for inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Isso ajuda pra caramba o canal a crescer e eu conto com a sua ajuda. Então, vamos falar um pouquinho sobre os testes dessas memórias. Para fazer os testes, eu utilizei minha bancada Ryzen. Eu tenho aqui um kit Ryzen 5600 com a placa-mãe B450M Pro S. É importante que vocês saibam que os kits Ryzen eles são bastante famintos em relação à memória. Eles gostam bastante de memórias que ficam ali até um certo limite de 3.800 megatransfers por segundo e com as latências bem baixas. Dessa forma, você consegue extrair o máximo de desempenho de um processador Ryzen. Com o modelo que eu tenho aqui no canal, é o 5600, esse não é ainda dos mais famintos. Quanto mais núcleos, maior a chance do processador sofrer o que é chamado de Memory Starvation, que é aquele ponto que ele não consegue mais processar mais rápido porque está faltando banda de memória. Por isso que esses processadores são perfeitos para nós testarmos esses kits de memória. Infelizmente eu não tenho nenhum aí que seja mais ainda poderoso do que o 5600, mas os resultados vão mostrar para vocês uma diferença entre as memórias que vocês poderiam medir algo simétrico, talvez, em processadores mais poderosos da linha AMD. E vamos começar com um teste sintético de banda de memória fornecido pelo AIDA64. O primeiro teste que o AIDA64 faz nesse teste de banda de memória é o teste de leitura. Ele faz uma verificação de qual a velocidade que o processador consegue ler dados da memória RAM em megabytes por segundo. No caso das memórias da Cuso, os resultados estão aí na tela. Vocês podem ver que a memória de 3200 teve um pouquinho mais de banda de memória do que o modelo de 3000
e o modelo de 3600 já excedeu bastante esse número, em 16,5% a mais de desempenho. Nenhuma das memórias foi especialmente bem nesse teste. O ideal seria que elas chegassem mais perto da banda limite teórica que vocês conseguiriam tirar para cada um dos seus clocks. Essa banda é possível você calcular fazendo o clock da memória efetivo, ou seja, 3000, 3200, vezes o número de canais, nós estamos testando aqui com 2, vezes 64, que é a quantidade de bits transferidos por canal, dividido por 8. E, efetivamente, nenhuma delas chegou muito perto desse limite. Porém, nós podemos ver que a memória de 3600 teve um resultado bem mais alto do que a memória de 3000 em leitura de memória. Isso vai acabar se repetindo nos próximos testes, e eu já vou avisar vocês que o númerozinho percentual que tem aí na tela, ele é comparando com a memória de 3000, que é o modelo mais barato. Então, dessa forma, vocês conseguem saber como que fica o resultado parcial das memórias de 3200 e de 3600, comparado com o modelo de entrada da Cuso. Indo para o benchmark de escrita de memória, nós temos um cenário muito similar, como eu falei para vocês, com a memória de 3200 fazendo 6,6% a mais de escrita do que o modelo 3000 e a memória 3600 chegando quase em 20% a mais de velocidade de escrita. Obviamente esses resultados são sintéticos e nós vamos ver como que eles vão se traduzir em jogos, mas vocês vão ver que existe uma relação desses resultados com o resultado final. Não tão direta, mas existe. Partindo então para os resultados de cópia de memória, nesse caso os ganhos foram um pouquinho mais baixos, com a memória 3200 tendo apenas 3% a mais de desempenho e a memória 3600 fazendo 13,1% a mais de desempenho. Por último, mas não menos importante, nós temos os resultados de latência, e é aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas, considerando o tanto que você está pagando por cada um desses kits de memória. Quando nós pegamos a memória DDR4 3000 fazendo 67 nanosegundos de latência, menos latência do que a memória DDR4 3200, nota-se que tem alguma coisa que não está tão legal. Os timings mais relaxados do modelo 3200 estão fazendo com que a latência dela seja a mais alta de todos os modelos testados. E o modelo 3600, apesar de em termos absolutos, aqueles numerozinhos que vem na caixinha da memória, eles serem mais altos que o modelo 3000, a latência final é mais baixa. Como eu disse para vocês, aqueles números eles são calculados em ciclos de clock. E com a memória tendo 20% a mais de clock final, ela consegue ter uma latência mais baixa do que o modelo com clock mais baixo. Eu não tenho mais nenhum teste sintético para mostrar para vocês. Os testes que eu costumo fazer aqui no canal, como Cinebench, CPU-Z, são todos testes que não são muito sensíveis à banda de memória. Desse modo, não faz sentido eu testar, nós teríamos resultados praticamente idênticos em todos esses cenários. O que resta agora é nós olharmos a galera que realmente precisa de banda de memória, que são os jogos. Existem jogos que são mais sensíveis à latência de memória, jogos que são mais sensíveis à banda de memória efetivamente. Ou seja, em alguns jogos, a memória 3200 com aquela latência horrível dela vai influenciar mais negativamente do que os ganhos que ela trouxe, por exemplo, em velocidade de leitura e escrita. E em outros jogos, esse cenário pode se inverter um pouquinho. O fato é que não dá para nós simplesmente sumarizarmos esses resultados, porque cada tipo de software tem uma dependência diferente do seu hardware. Porém, vocês vão ver aqui que tem uma tendência bem geral e nós falamos sobre isso na conclusão. O primeiro jogo testado é Shadow of the Tomb Raider. Aqui vocês podem notar um cenário, no mínimo, interessante. As médias foram todas muito parecidas, dentro da margem de erro ali, menos do que 2% de diferença. Quando nós passamos para o percentil 95, nós temos a memória 3600 com um resultado 3,6% superior à memória 3000. Por outro lado, a memória 3200 teve um resultado quase 2% inferior. E é na métrica que muitos podem argumentar ser até a mais importante, o percentil 99, aquela medida de fluidez do jogo, que as memórias 3200 apresentaram o pior resultado. Elas tiveram um resultado de 109.2 FPS, que foi 4% a menos do que os 113.7 FPS das memórias DDR4 3000. Quando nós passamos para o modelo de DDR4 3600, nós tivemos um ganho de 2,9% em relação aos DDR4 3000. Ou seja, galera, a memória DDR4 3200, apesar de ter uma média até um pouquinho mais alta do que a DDR4 3000, no geral ela saiu pior. E o modelo 3600 de fato trouxe ganhos mais consistentes em Shadow of the Tomb Raider. Passando então para Forza Horizon 5, aqui os cenários ficaram bem definidinhos.
A memória DDR4 3200 teve um resultado muito parecido com o modelo 3000, todas as métricas ali na margem de erro, porém, efetivamente, a média e o percentil 95 um pouquinho menores. Quando nós passamos para o modelo 3600, nós tivemos um aumento aí na faixa de 2 a 3% em todas as métricas, ou seja, efetivamente a memória 3600 está trazendo algum ganho, porém, claramente Forza Horizon 5 não respondeu tão bem ao aumento de banda de memória, foi um ganho bem pequeno. Pelo menos não nessas memórias chinesas, que costumam ter os timings mais relaxados, conforme a memória vai ficando com o clock mais alto. Indo então para Far Cry 5, e aqui fica claro que esse é um jogo bastante sensível à latência de memória. Se vocês olharem o resultado da memória 3200, vocês vão ver que em todas as métricas houve uma queda que variou de 4,2% a 5,5% a menos de desempenho. Nós estamos falando de uma perda de desempenho em relação a um conjunto de memórias que custa mais barato do que ao kit de 3200. Quando nós passamos para as memórias 3600, que efetivamente são as memórias mais caras, nós temos um ganho de desempenho em relação ao kit 3000, um ganho que ficou ali na faixa de 2,9% a 4%. O interessante é observar que entre as memórias 3200, que tiveram o pior resultado, e as 3600, que tiveram o melhor, nós tivemos ganhos de mais de 10 FPS de média e quase 10 FPS de percentil. Esses ganhos são pequenos comparado ao resultado final do processador, mas eles são mensuráveis. Se as memórias tiverem com preço parecido, definitivamente vale a pena investir um pouquinho mais. Na sequência eu trago para vocês os resultados de Metro Exodus. Nesse jogo fica claro que ele não é muito sensível à banda nem latência de memória, com a maioria das métricas ficando muito similares entre os 3 kits diferentes testados. A única diferença que foi um pouquinho mais palpável foi a memória 3600 fazendo cerca de 2,4% a mais FPS de média do que as memórias 3000. Nesse jogo fica bastante claro que ele não é muito afetado pela latência das memórias, e sim pela banda de memória, porque apesar de um ganho bem pequeno, as memórias 3200 nesse jogo desempenharam melhor do que as memórias DDR4 3000. E por fim, eu trago para vocês Hitman 3. Esse aqui foi um dos casos mais interessantes que eu analisei no teste de hoje. Honestamente, pessoal, não esperava que fosse achar um resultado tão discrepante dos outros, que foi o caso de Hitman 3. O fato que eu achei mais interessante é que as memórias DDR4 3600 tiveram um resultado ali na margem de erro em relação às DDR4 3000, ou seja, a banda de memória adicional não trouxe grandes benefícios nesse jogo. Porém, as memórias DDR4 3200 tiveram perda de desempenho no percentil 95 de 8,7%. Isso é basicamente uma diferença de quase 17 frames por segundo nessa métrica. Essa queda foi bastante acentuada em relação ao que nós vimos em outros jogos, o que me faz crer que Hitman 3 é muito sensível à latência de memória, que é justamente o ponto que esse kit de 3200 megatransfers mais falha em relação tanto ao modelo mais caro quanto ao modelo mais barato. E com esse resultado de Hitman 3, eu fecho aqui os nossos testes de desempenho dos kits de memória da Kuso. Vamos falar um pouquinho agora sobre outras questões que envolvem esses módulos de memória. Começando, pessoal, pela questão de overclock. Muitos de vocês talvez se perguntem, mas Mário, por que você não vai trazer overclock dessas memórias aqui no teste hoje? E caras, a resposta é muito simples. Essas memórias dificilmente vão ter uma margem razoável para overclock. E mesmo que os módulos que eu tenha recebido, algum deles tenha, não quer dizer que os módulos que vocês vão receber na sua casa tenham essa margem. É muito possível que eu possa receber um ou outro kit dessas memórias que tem alguma elasticidade, que subindo um pouco a latência nós tenhamos grandes ganhos de clock, e que você, na sua casa, vai receber um módulo que já está ali no limite do limite e que só vai funcionar no XMP e não tem nenhuma margem para ganho. Isso acontece e isso é bastante frequente. Um outro ponto importante é que alguns desses chips de memória podem tolerar mais ou menos tensão. No XMP padrão, elas rodam a 1.35 volts. E nós sabemos que existem módulos como, por exemplo, o Samsung BDI, que podem trabalhar até diariamente a 1.45 ou 1.5 volts se você tiver algum tipo de refrigeração na região das memórias. Porém, se às vezes eu mostro para vocês aqui alguma configuração de overclock para os meus módulos e vocês recebem módulos diferentes, é possível até que essa configuração seja danosa em uso até às vezes um único boot e você já coloca em risco a vida útil das suas memórias. Não adianta nada economizar comprando esses módulos mais básicos e no final das contas acabar fritando eles tentando tirar 2,
3% a mais de desempenho, não vai valer a pena. Se vocês querem módulos com a capacidade de overclock, vocês podem comprar memórias sabidamente boas para essa finalidade. Vocês vão pagar a mais, mas vocês já vão saber que podem brincar com elas sem se preocupar tanto com esse tipo de problema, com essa variabilidade de componentes. Uma questão que sempre me perguntam é se o RGB dessas memórias chinesas é controlável. E galera, essas memórias da Kuso, assim como as Gloway, assim como as Asgard, vocês podem controlar o RGB utilizando o software de controle de RGB da Powev. Eu vou deixar o link de download aqui na descrição se vocês quiserem, só que isso só funciona com placas-mãe de grandes marcas. Não vai funcionar com placas-mãe chinesas para Xeon X99, caso vocês tentem comprar essas memórias para esses conjuntos. E falando em conjuntos Xeon X99, o último tópico que eu quero falar para vocês é sobre compatibilidade. Galera, em todos os anúncios da Kuso está informado que essas memórias podem não ser compatíveis com kits X99. Isso acontece porque, conhecidamente, os processadores X99 têm problemas para bootar com alguns módulos específicos de alta densidade de memória. Nenhuma dessas memórias que eu recebi aqui da Kuso, eu recebi ao todo 10 memórias, são 5 pares, nenhuma delas teve problemas para bootar no meu kit X99. Testei todas elas na Machinist MR9A com o Xeon 2640V3 e o 2640V4 e elas todas bootaram. Isso significa que você pode comprar essas memórias sem se preocupar para usar com o kit X99? Não. De novo, pessoal, essas memórias variam muito de componentes e os meus modelos podem ser compatíveis e outros podem não ser. Infelizmente, até as memórias mais consolidadas que o pessoal já usa há muito tempo em kit X99, como as Asgard W2, estão vindo com um anúncio já falando que pode não ser compatível. A minha estratégia é sempre a mesma. Como essas memórias costumam custar muito barato, eu compro elas mesmo e caso não funcione, eu revendo. Infelizmente, isso gera uma dor de cabeça e um atraso adicional, porém, no final das contas, isso pode te trazer um fruto aí de pegar uma memória barata e compatível. Eu não tive problemas, mas eu não contaria com essa compatibilidade. Os outros kits que eu testei, todas essas memórias, foram no meu Ryzen 5600 e no meu i5 12490F. Todos os testes que eu fiz funcionaram com o XMP ativado, rodei TestMem, fiz todos os testes de estabilidade que vocês imaginarem e rodei todos esses benchmarks no Ryzen e não tive problemas de compatibilidade, problemas para ativar XMP, problema de inconsistência de teste. Tudo funcionou perfeitamente. O que nos leva, enfim, para a conclusão desse vídeo. Galera, já falei bastante, falei das memórias, especificações, testes, uma série de coisas, alguns alertas para quem vai comprar memórias no AliExpress, e no final das contas o que eu posso dizer para vocês é que, na minha opinião, as memórias da Kuso compensam sim. Diferente do SSD da Kuso, que teve um resultado horrível, as memórias funcionam sim muito bem. Porém, se eu fosse recomendar para vocês, com os resultados que eu tive fazendo os testes aqui, apenas utilizando o perfil XMP, sem considerar possibilidade de overclock, sem considerar nada que seja ajustado manualmente, as memórias DR4 3000 se saíram melhor no geral. Elas tiveram um desempenho mais baixo do que as 3600, porém, ao mesmo tempo, elas costumam custar muito mais barato. Eu entendo que quem está procurando comprar esse tipo de memória RAM está economizando o máximo no kit, comprando uma placa-mãe eventualmente um pouco mais barata, comprando um processador de entrada ou intermediário. E para todos esses casos, eu entendo que a perda de desempenho, que foi de no máximo aí uns 4% em relação às memórias DDR4 3600 da Kuso, acabam compensando a diferença de preço. Essa diferença de investimento que você faz nas memórias RAM, você pode, por exemplo, comprar um SSD NVMe de melhor qualidade e não acabar comprando um Kuso. Ou seja, você pega uma memória mais barata e investe em alguma coisa que vai te fazer mais diferença no dia a dia, dependendo do seu caso de uso. É lógico, algumas pessoas podem fazer questão desses 4% extra de desempenho, na minha opinião, não vale a pena. Hoje, um kit de memórias DR4 3600 da Kuso subiu muito de preço em relação a quando eu comprei, já beirando os R$420, enquanto você consegue o kit DR4 3000 na faixa de R$250. Essa diferença de preço não vale a pena o ganho de desempenho, na minha opinião, pelo menos. Além disso, as memórias DR4 3000 têm até uma tendência de serem mais compatíveis e você ter menos dificuldade de rodar elas, por exemplo, com o Infinity Fabric em 1:1
em todos os processadores Ryzen, enquanto as memórias 3600 existem alguns exemplares que podem ficar instáveis por utilizar um clock mais alto. Enfim, no Ryzen 5600 não vale a diferença, eu imagino que na maioria dos modelos, talvez tirando os de gráfico integrado, não valha a diferença de investimento. Por conta do preço baixo, muita gente ficou em dúvida com relação à qualidade de construção desses produtos. O que eu posso dizer para vocês é que são produtos da PowerEdge, eu duvido que eles vão querer manchar o nome deles para dar um desconto de 60, 70 reais em relação ao que eles têm vendido pela Asgard e pela Gloy. Na boa, galera, a construção é sólida, as memórias vêm com componentes conhecidos, não existem outros fabricantes de chips de memória, são sempre os mesmos. E no fim das contas, se elas funcionam, elas funcionam. Eu diria assim que vale a pena para quem está querendo comprar um kit economizando ao máximo e que a diferença de preço desse conjunto de memórias vai ser muito mais bem investida, eventualmente no upgrade de processador, SSD ou placa de vídeo. Então, para quem está comprando aí um kit de entrada, AMD, Intel de 12ª geração, esses módulos de memória me parecem muito interessantes. Esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bastante informativo, e se vocês gostaram, se você não for inscrito nesse canal, não esqueça de se inscrever. Para você ficar sabendo quando que essas memórias aparecem em promoção nesses preços absurdos, que tal vocês se juntarem ao nosso grupo de promoções? O link está aqui na descrição. E eu sempre posto promoções de produtos que eu acredito e confio naquele grupo. Então, sem dúvida, tem aí uma mínima triagem, ou pelo menos uma descrição, falando do que vocês podem esperar desses produtos. Por enquanto eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!